Olá, pessoal! Trago uma aula de suma importância para aqueles que querem aprender a fazer um projeto elétrico residencial. Em 50 minutos de aula, vocês vão ser capazes de fazer 90% de um projeto elétrico residencial. Depois dessa aula, eu vou implementar a segunda aula, que completa os 10%, que seria o desenho do projeto elétrico na planta baixa. Então, a aula agora que vocês vão estar assistindo, ela visa mostrar toda a metodologia de cálculo de um projeto elétrico residencial, onde eu apresento para vocês uma planta baixa. E através dessa planta baixa, nós vamos calcular quantos circuitos nós vamos colocar, quais os condutores, quais os disjuntores. Uma boa aula para vocês. Lembrando que essa aula terá a sua parte 2, que é o complemento do desenho elétrico na planta baixa. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula muito importante. É uma aula onde eu vou mostrar para vocês como elaborar um projeto elétrico residencial, né? Com cargas específicas, como ar-condicionado, chuveiros, né? Então, eu vou estar, no decorrer dessa aula, fazendo todos os cálculos para que vocês possam entender e aprender como elaborar um projeto elétrico residencial com cargas de uso específicos, tais como 2 chuveiros elétricos, 2 sistemas de ar-condicionado. Essa aula é a parte 1, onde vamos dimensionar todo o sistema elétrico, os disjuntores, os condutores, a distribuição do circuito e identificar o quadro elétrico na planta baixa. Bom, primeiramente, pessoal, qual é o objetivo? O objetivo é elaborar o projeto elétrico para essa residência, onde todas as dimensões estão definidas na minha planta baixa. Essa residência, ela tem 3 dormitórios, dormitório 1, dormitório 2 e dormitório 3. E aqui eu tenho as dimensões, 4,5 por 3 no dormitório 3, eu tenho dormitório 1 com 5,5 por 3,5. E o dormitório 2 eu tenho 4,5 por 3,5. Depois eu tenho 2 banheiros, vocês podem observar aqui que eu chamei de banheiro 1 e banheiro 2. Aqui tem as dimensões, 1,90 por 2,40 e aqui eu tenho 1,90 por 1,50. Tem uma área de serviço de 2 metros de largura por 1,90, de 2 por 1,90. Tenho aqui a entrada que eu chamei 1,30 por 3,50. E aqui eu tenho uma gigante sala de estar de 4,10 por 8,30. E tem essa areazinha de circulação de 2,50 metros por 1 metro que eu vou estar considerando aqui para fazer todos os dimensionamentos. Então, pessoal, essa planta baixa, ela vai servir para a gente entender como é que se faz um projeto elétrico, tendo cargas de uso específico, como ar-condicionado e 2 chuveiros elétricos, um em cada banheiro desse. Então, vamos, a partir dessa planta baixa, fazer o levantamento das cargas elétricas, fazer o levantamento da carga de iluminação, levantamento das cargas de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, fazer o dimensionamento de cada um dos circuitos dessa planta baixa. Bom, eu fiz essa tabela resumida para vocês, onde eu coloco aqui o ambiente, por exemplo, a sala de estar, a área dela e o perímetro. São informações importantes. Eu vou utilizar a área para determinar a quantidade de carga de iluminação. Vou utilizar o perímetro para determinar a quantidade de tomadas necessárias no ambiente. A sala de estar, ela tem uma área de 34,03 metros quadrados. Vocês podem ver que ela é 8,30 por 4,10. O dormitório 1, ele tem uma área de 19,25. O dormitório 2, 13,5. Da mesma forma, o dormitório 3. A cozinha é uma cozinha bem pequena,
ela tem uma área de 1,80 por 4,50, que me dá uma área de 8,1 metros quadrados. Os banheiros, primeiro banheiro 1,90 por 2,40, dando essa área de 4,56, o banheiro 2 dando uma área de 2,70 metros quadrados. A área de serviço, ela tem 3,8 metros quadrados. E a entrada, aquela entradinha que vocês viram lá na planta baixa, ela tem 1,30 por 3,50, 4,55. A área de circulação, eu considerei 1 metro por 2,5, para que a gente possa iniciar e mostrar para vocês toda a metodologia. Aqui do lado eu tenho o perímetro. Então, esse primeiro ambiente tem um perímetro de 24,8, o segundo 14,5, 15,15, 12,6, 8,6, 6,6, 7,8, 9,6 e 7. O perímetro, na verdade, é a soma dos lados das medidas naquela planta baixa. Então, é importante você fazer o levantamento das áreas de cada ambiente, como foi feito aqui, e o perímetro de cada ambiente. O perímetro vai me permitir definir a quantidade de tomadas e a área, a carga de iluminação. Bom, vamos agora a algumas regrinhas básicas, mas são regras importantes para que a gente possa fazer o projeto. A NBR 5410, ela estabelece que você tem que atribuir uma carga mínima de 100 VA para uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Aqui está 4, mas é 6 metros quadrados, tá, pessoal? Uma área inferior a 6 metros quadrados. É uma área igual, Uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, você vai atribuir uma carga de 100 VA. Área inferior a 4 metros quadrados. Você vai atribuir uma carga de 100 VA. Cargas acima de 6 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA. Se for acima de 6, se for inferior a 6, aqui está corrigindo, inferior a 6, tá, pessoal? Eu cometi um errozinho aqui, inferior a 6. Aqui é inferior a 6, lembrando, olha, atribuir uma carga mínima de 100 VA para áreas iguais ou inferiores a 6 metros quadrados, tá? E não 4, corrigindo, 6, tá bom? Então, atribuir uma carga de 100 VA para áreas que são iguais ou inferiores ao valor de 6 metros quadrados, tá ok? Se a área for superior a 6 metros quadrados, atribuir 100 VA nos primeiros 6 metros quadrados, acrescentar 60 VA para cada aumento inteiro de 4 metros quadrados, tá? Então, como que vocês vão atribuir carga para iluminação? Se eu tenho uma área de 6 metros quadrados de iluminação, qual é a carga de iluminação? 100 VA. Se eu tenho uma área de 4 metros quadrados, qual a carga de iluminação? 100 VA. Então, uma área inferior ou igual a 6 metros quadrados, atribuir uma carga mínima de 100. Se essa área for superior a 6 metros quadrados, você vai atribuir aos primeiros 6 metros quadrados uma carga de 100 VA e a cada acréscimo inteiro de 4 metros quadrados atribuir 60 VA. Considerar também para a iluminação um fator de potência igual a 1. E agora para as tomadas de uso geral. Para as tomadas de uso geral, os cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada a cada 5 metros ou fração do perímetro. Você tem lá um quarto com 9 metros quadrados,
né, você vai atribuir uma tomada a cada fração do perímetro de 5 metros, ou fração do perímetro. Cozinha, copa-cozinha, área de serviço, né? Ou áreas molhadas, né? Uma tomada a cada 3,5 metros, ou fração do perímetro. Então, se eu tenho quarto, sala, né? Eu vou usar uma tomada a cada fração de 5 metros do perímetro. Se eu tenho uma cozinha, copa-cozinha, tem uma área de serviço, né? Uma área molhada, por exemplo, uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Banheiros, cozinhas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, como que a gente atribui a carga? Para as 3 primeiras tomadas, nós atribuímos 600 VA para cada uma delas, né? Para cada uma das 3 primeiras, 600 cada um. E atribuir 100 VA para as tomadas excedentes. Por exemplo, uma cozinha deu 4 tomadas. Qual seria a carga? Bom, a regra é as 3 primeiras tomadas 600, então cada uma, então é 3 vezes 600, 1.800, mais a tomada excedente. Quantas tomadas excedentes eu tenho? Se eu tenho 4, excedeu uma, então é 1.800 mais 100, 1.900. Ok, pessoal? Bem simples. As demais dependências, sala, quarto, área de circulação, área de entrada da residência, a gente atribui 100 VA por tomada. Se o quarto tem 4 tomadas, por exemplo, qual é a carga que eu vou atribuir de tomadas? 400 VA. Se eu tenho uma copa com 3 tomadas, qual é a carga de TUG, de tomada de uso geral? É 3 vezes 600. Ah, mas eu tenho uma cozinha com 5 tomadas. Qual o valor da carga? As 600 cada uma das 3 primeiras. Então, 3 vezes 600, 1.800. Mais 100 por excedente. Tem 2 excedentes, então é 1.800. Mais 200, 2.000 VA. Correto? Bom, e também para as tomadas de uso geral, nós iremos atribuir um fator de potência 0,8, conforme estabelece a NBR 5410 de 2004. Então, pessoal, aqui já vai me dar uma visão o seguinte: área inferior ou igual a 6 metros quadrados, qual a carga de iluminação? Atribuir 100 VA, o mínimo. Se a área ultrapassar 6 metros quadrados e cada aumento de 4 metros quadrados, você vai acrescentar 60 VA. Exemplo, uma área de iluminação de 10 metros quadrados, qual é a carga? 6 metros quadrados, os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA, mais 60 VA para cada 4, é 6 mais 4, então vamos ficar com uma carga de 160 VA e fator de potência igual a 1. Para TUG, fator de potência igual a 0,8. Bom, agora vamos aplicar essas regrinhas e fazer o levantamento das cargas de iluminação e tomada de uso geral. Eu vou fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma área de 19,25 metros quadrados. Eu quero calcular para essa área de 19,25 metros quadrados, que é essa área do dormitório 1 como exemplo, como é que eu faço? Vocês podem fazer assim: pega 19,25, subtrai de 6. Quando vocês subtraem de 6, sobra 13,25. Como o excedente é 4, vocês vão pegar 13,25 e dividir, pessoal, dividam 13,25 dividido por 4, né? Porque vai dar o total inteiro de passos de 4. Então, qual o valor que me deu dessa divisão? 3,31. Então, significa o seguinte, que eu tenho 3 vezes
4 metros quadrados? Olha, 1, 2, 3 vezes 4 metros quadrados, mais 1,25. Como 1,25 não é número inteiro, então como que eu trabalho nessa continha? 19,25 menos 6 deu 13,25. Dividir por 4 deu 3,31. Não é inteiro, eu vou adotar 3. Então, 3 acréscimos de 4 metros quadrados. Então, 3 vezes 60 mais 100, que é os 6 primeiros metros quadrados, 100. Então, vocês podem observar, 100 mais 3 vezes 60, deu 180 VA. Essa é a carga de iluminação para o dormitório 1, de exemplo. Aí, fazendo para todos os demais, né? Não vou fazer todos, senão a aula vai alongando. Eu tenho, no ambiente na sala de estar, 520 VA. Eu tenho 200... Opa, aqui está errado, tá, pessoal? Ó, aqui está errado, ó, tá com 180, mas é 280, tá? Corrijam por gentileza. Aqui, ó, é 280, tá? 280 está corrigido aqui em cima, tá? Então, é 520 mais 280 mais 160, né? Somando todas essas cargas, eu tenho uma carga de iluminação de 1.720 watts. Só relembrando, eu cometi um errozinho aqui, 3 vezes 60, pessoal, reforçando, é 180 mais 100, então dá 280. Aqui na tabela está certo, tá ok? Somando todas, e usando essa regrinha, e somando toda a carga aqui de iluminação, eu vou ter uma carga total de 1.720. Vou multiplicar pelo fator de potência, considero o fator de potência 1 para a iluminação, vou ter 1.720 watts. Agora, eu vou fazer o cálculo das tomadas, do quantitativo das tomadas de uso geral, né? Essas tomadas de uso geral, vocês podem observar que eu peguei pelo perímetro. Aí, vou dar um exemplo. A cozinha, por exemplo, plug da cozinha. A cozinha tem que ter uma tomada a cada 3,5 metros, conforme a regra anterior. Então, eu vou pegar o perímetro da cozinha, 12,6, vou dividir por 3,5. Eu vou ter 3,6 tomadas. Tomadas sempre arredondamos para cima. Então, quantas tomadas na cozinha? 4 tomadas, correto? Então, para a cozinha, vai ser as 3 primeiras tomadas, 600 VA cada uma. Então, é 3 vezes 600, mais o excedente, que é uma. Então, vai dar 1.800 mais 100, 1.900 VA. Então, a cozinha vai ter uma carga de 1.900 VA. Bom, agora a área de serviço. Qual é o perímetro da área de serviço? 7,6, né? 7,8. Então, nós vamos pegar 7,8, dividir por 3,5. Vai dar 22 tomadas. Tomadas, eu sempre faço o arredondamento para cima. Isso é o mínimo, né, que a norma estabelece. Então, serão 3 tomadas. Então, as 3 primeiras, como é uma área de serviço, 600. Então, a carga vai ser 1.800 VA. Para os demais cômodos, como a sala, por exemplo, eu vou pegar a área, o perímetro, na verdade, vou dividir o perímetro por 5, porque o espaçamento é 5. Então, dividido vai me dar 4,96 tomadas. Arredondando, 5 tomadas. Cada tomada, 100 VA. Vou ter uma carga de 500 VA. O banheiro é uma área que a gente tem que atentar. O banheiro, eu vou estar atribuindo uma tomada em cada banheiro. Tomada de uso geral, sendo suficiente. Tá? No meu projeto aqui, uma tomada. E se eu tenho uma tomada no banheiro e é uma área molhada, essa tomada tem que ter uma carga de 600 VA. Então, eu vou fazer essa metodologia para todos os ambientes aqui. E aí, vocês podem perceber
que a minha carga total de TUG, fazendo aí a continha, dá 6.700 VA. Como o fator de potência para TUG é 0,8, nós vamos multiplicar 6.700 vezes 0,8, vai me dar uma carga instalada de tomada de 5.360 watts. Então, dessa forma, já levantamos as cargas de iluminação e carga de tomada de uso geral. Bom, e as cargas de uso específico? No projeto, para vocês, eu trouxe um projeto mais moderno, né, com cargas, não só chuveiro. Eu coloquei aqui, né, que eu vou considerar carga de uso específico aquelas que vão estar superior a 10 ou inferior a 10, porém que merece um circuito dedicado específico, que é o caso do ar-condicionado. Você vai instalar um ar-condicionado, é um disjuntor específico para aquele sistema de ar-condicionado. Então, eu vou ter um ar-condicionado na sala de estar de 30.000 BTUs. Um ar-condicionado de 30.000 BTUs, ele tem uma potência de 3.600 watts. O ar-condicionado no dormitório 1 é um ar-condicionado de 12.000 BTUs, que vai me dar uma potência de 1.600 watts, tá? E os banheiros, cada um dos banheiros tem um chuveiro com potência de 6.500 watts. Basicamente, essas são as cargas específicas que eu fiz ao projeto, atribuí ao projeto para vocês. Bom, agora, pessoal, tendo essa informação, nós podemos calcular a potência total instalada. Então, o que eu tenho de diferente nessa tabela? Eu fiz a soma das potências do sistema de ar-condicionado, né? Um ar-condicionado aqui de 3.600 watts, um outro ar-condicionado de 1.600 e dois chuveiros, um de 6.500 e o outro também de 6.500. Isso vai me dar uma potência de 18.200 watts. Somam tudo, então a potência total de tudo é 18.200. Agora, qual é a potência instalada total? Qual é a importância dessa potência instalada total? É através da potência instalada total que eu vou escolher o tipo de fornecimento de energia, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, a potência total instalada em watts vai ser 1.480 mais 5.360, que é a carga de tudo, mais 18.200. Isto me dá uma potência total de 25.040 watts. Está aqui a carga instalada nessa residência, né? Onde eu coloquei 2 ar-condicionado com uso específico, né? Tomadas de uso específico, e coloquei 2 chuveiros de 6.500 cada um, totalizando uma potência instalada de 25.040 watts. Bom, eu vou estar mostrando a metodologia de desenvolver esse projeto, trabalhando com o fornecimento de energia que eu tenho aqui na minha região, que é a região de Brasília. Então, a concessionária de Brasília estabelece, né, que as alimentações, né, bifásicas trabalham entre 11 kW e 15 kW. A nossa potência deu 25.040, então não dá para fazer a instalação de bifásico, nem bifásico B1, nem bifásico B2, né? Porque o bifásico B2 vai até 22 kW. A nossa potência total foi 25.040. 25.040 pela concessionária de energia de Brasília está dentro da alimentação trifásica T1, que é aquelas que não atendem as anteriores, como está escrito aqui,
tá? Então, eu posso dizer que nessa residência que eu estou usando, né, nesse projeto elétrico residencial que eu estou mostrando para vocês, ele cabe sim uma alimentação trifásica T1, cuja carga total instalada é 25.040, ou seja, 25,04 kW. Que fornecimento eu vou ter que utilizar? Fornecimento trifásico. Só para lembrar, o trifásico em Brasília é 380 volts, tá, pessoal? Estou fazendo um exemplo tudo aqui para Brasília. Vocês adaptem esse exemplo à localidade de vocês. E a tensão entre fase e neutro aqui em Brasília é 220, tá ok? Fase 380. Bom, continuando o projeto, agora outra metodologia importante da gente fazer o dimensionamento, agora é o quê? É dividir, né? Fazer a divisão dos circuitos de iluminação. Iluminação, todo projeto eu sempre trabalho assim, começo no mínimo com 2 circuitos de iluminação. Posso colocar 3? Posso, e é o que eu vou utilizar no meu projeto. Então, nesse projeto, eu vou utilizar 3 circuitos de iluminação. E eu vou tentar distribuir os ambientes na residência de tal forma que eu fique o valor mais próximo possível da carga de cada um desses circuitos. Então, o primeiro circuito que eu chamei de CIL1, ele tem a sala de estar e a entrada. Está aqui as potências. Isso vai me dar uma potência de 620. Da mesma forma, eu separei esses 3 ambientes, que é 280, que é o dormitório 1, mais 100, mais 160, que eu chamei de circuito 1, circuito de iluminação 2. E o circuito de iluminação 3 é a soma de todas as cargas desse ambiente. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer a divisão dos circuitos. Agora, eu vou calcular a corrente do circuito e a corrente de projeto, né? É através da corrente de projeto que nós vamos dimensionar os condutores e disjuntores. Então, eu vou adotar no meu projeto uma temperatura ambiente de 30 graus. O fator de correção de temperatura é 1. E vou atribuir que na divisão, né, dos circuitos que passam pelo eletroduto, eu vou atribuir no máximo um carregamento. O que é um carregamento? É a quantidade de circuitos que passam no eletroduto. O máximo que eu vou admitir no meu projeto são 3 circuitos por eletroduto. Logo, o fator de correção passa a ser 0,7. Então, essa linha aqui é a corrente de circuito. Essa linha aqui é a corrente de circuito. Então, como que a gente calcula essa corrente de circuito? Essa corrente de circuito, ela é calculada pela potência aparente do circuito, né? A corrente do circuito, né? A corrente de projeto é a corrente do circuito dividida pelos fatores de correção. Mas o que é a corrente do circuito? É a potência aparente daquele circuito dividido pela tensão. No nosso caso, a tensão monofásica é 220 para cada circuito, né? A corrente do circuito, no exemplo, eu vou utilizar o circuito de iluminação 1, que ele tem 620. Então, é 620 dividido por 220. Dá uma corrente de 2,81. Corrente de circuito. Agora, a corrente corrigida, que é a corrente de projeto, é 2,81 dividido por 0,7, que é o que eu estou considerando o fator de carregamento 0,7, ou seja, 3 circuitos por eletroduto. Fazendo essa divisão, a minha corrente dá 4,02, que é a corrente de projeto. Obviamente, eu não vou fazer todos para não alongar, mas vocês podem somar esses circuitos que estão aqui, eu já fiz o amarelinho, vocês façam a soma aqui do laranja e do verdinho, vocês vão encontrar esses valores de corrente. Então, a corrente do projeto do circuito 1, ela é 4,02, aqui é 3,5 e aqui 3, né, e
e 64, né, pessoal? 3,64. Isso é muito importante, né, para que vocês façam os cálculos, revejam esses cálculos. Então, a gente utiliza, né, o fator de carregamento 3. Quando eu for fazer a distribuição na parte 2, que é a aula 2, né, vocês vão ver que eu vou manter sempre um carregamento máximo de 3 circuitos por eletroduto. Então, aqui basta somar essas potênciazinhas aqui, você tem a potência aparente, divide por 220 e divide pelo fator de correção, né, da temperatura vezes o fator de correção de carregamento de circuito. Agora eu vou fazer a divisão para os circuitos de tomada. A gente sempre trabalha, conforme até estabelece um item lá da NBR 5410, que eu vou considerar o circuito de TUG, aqueles circuitos com um máximo de corrente de 10 amperes. Se eu tenho que eu vou ter no circuito de TUG uma corrente máxima de 10 amperes, eu vou considerar o seguinte: qual é a potência total que eu tive de TUG? Vocês podem olhar lá na tabela. 6.700 VA foi a potência total de TUG. Vou dividir por 220 e vou dividir por 10. Por que eu estou dividindo por 220? Para achar a corrente, não é? E vou dividir a corrente por 10, eu acho o número de circuitos que eu tenho que ter nessa residência, circuitos de TUG. E no meu caso deu 3, né? Deu 3,01. Então, eu vou considerar 3 circuitos de tomada de quê? 3 circuitos de tomada de uso geral. Fator de correção de circuito, vou considerar carregamento máximo 3, logo fator de correção de número de circuito está aqui 0,7, correção de temperatura, considerando 30 graus, fator é igual a 1. E aí eu vou tentar fazer a divisão o mais igual possível, onde eu vou tentar equilibrar. Vocês podem observar que estão aqui em amarelo, passa a ser o meu circuito de TUG 4. Esse circuito de TUG 4 é a soma de todas as potências que estão amarelo dessas tomadas. Então, eu vou somar essas potências, vou dividir por 220, certo? Vou ter aqui a corrente de circuito, que é 9,55. Agora, eu pego essa corrente de circuito e vou dividir por 0,7, que é o fator de correção de temperatura e de circuito, de agrupamento. Então, eu tenho 13,64. Da mesma forma, vou somar essas potências, vou ter o circuito de TUG 5, vai me dar uma corrente de 10 amperes, somando isso que está aqui e dividindo por 220, né? Vocês podem observar que vai dar 2.200, aqui está bem fácil, 2.200 por 220, 10 amperes. Vou dividir 10 amperes pelo fator de correção, aqui, ó, correção de temperatura e de correção do número do circuito, que é 10 dividido por 0,7, que vai dar 14,28. Da mesma forma aqui, somo 600 com 1.800, dá 2.400. Divido 2.400 por 220, tem a corrente de circuito, que é 10,91. Vou dividir 10,91 por 0,7, não é? Que vai dar 15,59. Então, 0,7 é o fator de carregamento de circuito e 1 é o fator de correção de temperatura. Dessa forma, a gente encontra as correntes de projeto que serão necessárias para o cálculo dos disjuntores e condutores. Agora, da mesma forma, cada circuito de uso específico, cada circuito de uso específico, né, ele terá um disjuntor para ele. Então, a sala, ela tem um ar-condicionado, eu chamei CA, sala de estar 7, é o circuito 7, 8, 9 e 10. Circuito 9 e 10 são os circuitos dos chuveiros. Então, como que eu calculo a corrente? Eu pego 3.600, eu vou dividir por 220 aqui no exemplo. Acho a corrente de circuito.
16,36. Tomadas de uso específico, eu prefiro levar um eletroduto com um único circuito, que eu vou considerar aqui. Então, se eu considero um circuito por eletroduto, o fator de correção de número de circuito é 1. Né? Então, vai ser 16,36 dividido por 1 dá 16,36. Então, para todas as cargas de uso específico, eu utilizei fator de correção de número de circuito 1. Por quê? Eu coloquei apenas aquele circuito daquela carga de uso específico naquele eletroduto, para evitar aumento da corrente e eu ter que aumentar a seção transversal do condutor. Então, sempre aqui eu vou ter 4 cargas de uso específico, então eu tenho saindo do meu quadro 4 eletrodutos que vão atingir até as respectivas cargas. Então, usando essa metodologia, a gente encontra as correntes de projeto 29,55 para o banheiro 1 e para o banheiro 2, 29,55. Para o ar-condicionado aqui da sala de estar, 16,36 e 7,27. Ok, pessoal? Bom, agora a gente chega na parte de dimensionamento dos condutores, né, e dos disjuntores. Né? Para fazer o dimensionamento dos condutores e disjuntores, vamos lá. Para dimensionar os condutores, eu tenho que seguir 2 métodos. O método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. O método de capacidade de condução é aquele método onde eu pego a corrente de projeto que eu encontrei e olho na tabela de cabos. Aquele é o método de capacidade de condução. E tem o método de queda de tensão, que eu vou considerar nesse projeto. O método de queda de tensão, ele está simbolizado aqui embaixo. Então, a seção transversal do condutor para um sistema monofásico e bifásico, a seção do condutor ela deve ser maior ou igual a 200, que multiplica ρ, que multiplica o somatório de LC da distância vezes a corrente IP de projeto, dividido pela queda de tensão ΔV vezes a tensão VF. O ρ aqui ele é a resistividade do cobre. O LC é o comprimento do cabo. O IP é a corrente de projeto que nós já calculamos. ΔV é a queda de tensão. Para circuitos terminais, eu vou considerar 4% da queda de tensão. E a tensão VF é a tensão de 220, porque os circuitos individuais, para o ar-condicionado, para a TUG, são circuitos de 220. Isso está explicado aqui. Essa outra equação aqui, ela é a equação dos disjuntores. Né? Quando eu escolher o disjuntor, esse disjuntor tem que atender essa equação. Ou seja, a corrente de projeto tem que ser menor ou igual a corrente nominal do disjuntor menor ou igual a IZ. IZ é a corrente de condução do meu condutor que eu vou estar escolhendo. I2 é a corrente convencional de atuação do meu disjuntor. E 2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de Z. Então, eu vou usar 2 métodos para determinar o condutor. O método de capacidade de condução, que eu vou usar um condutor de PVC e vou consultar na tabela qual é o condutor que eu tenho que usar. E vou aplicar essa equação aqui, olha, né? Essa equação para determinar o condutor pelo método de queda de tensão. Bom, então vamos entender agora. Vamos prestar bastante atenção. Então, eu tenho que calcular qual é a seção do condutor. Se vocês observarem aqui, a primeira corrente que eu tenho do circuito de iluminação é uma corrente de projeto de 4,02. Para essa corrente de 4,02, se vocês consultarem essa tabela de cabos de PVC, cujo método de instalação do eletroduto ele é embutido na parede, por isso que a gente utiliza o A1, vai ser 2 para circuitos
monofásicos e 3 para circuito bifásico e trifásico, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, 4,02. Aí eu vou pelo primeiro método capacidade de condução. Eu venho aqui, para suportar essa corrente, eu poderia estar instalando 0,75. Não, a norma estabelece o seguinte, a seção mínima para condutores de iluminação é 1,5. Então, para essa corrente, eu vou usar o condutor de 1,5 milímetros. Bom, isso pelo método de condução. Se eu aplicar o método de queda de tensão, eu vou considerar a distância máxima no meu projeto, onde eu tenho a maior extensão de cabo, eu vou considerar 40 metros e uma queda de tensão de 4%. Aí, desse outro lado, eu tenho a seção do condutor pela queda de tensão. Então, eu aplico essa equação em cada um desses itens aqui, ó. Eu pego essa corrente, 200 vezes a resistividade do cobre é 1/56, vezes a corrente 4,02 vezes 40 e divido por 4 vezes 220. Aí vai dar esse valor aqui. Então, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a 0,652. Então, eu posso sim usar o condutor de 1,5. Então, vou usar para esse circuito de iluminação um condutor de 1,5. Da mesma forma, o segundo circuito de iluminação também o condutor 1,5 atende. Atende aos dois métodos, o de queda de tensão e o de condução, capacidade de condução. Da mesma forma, o terceiro circuito de iluminação também, porque calculando pelo método de queda de tensão, ou seja, um lance de cabo máximo no meu projeto de 40 metros, isso vai me dar 0,591, ou seja, condutor de 1,5. Para esse circuito aqui de TUG, eu vou usar um condutor de 2,5. Será que o condutor de 2,5, pela capacidade de condução, atende? Pela capacidade de condução, o de 2,5 dá 19,5 amperes. A corrente aqui é 14,28. Então, ele atende. Bom, ele atendeu pela capacidade de condução. E agora, pela queda de tensão? Aplica-se nessa equação, multiplica os valores. E vamos encontrar aqui 2,31. Então, atende. Tem que ser maior ou igual a 2,31. Então, 2,5 atende. Aí, vem dois casos aqui em que o método de condução não vai atender o método de queda de tensão. Então, prestem atenção. 2,5 suporta 19,5 amperes. Então, o método de condução atende. Agora, vamos checar se com 2,5 ele suporta. Aplicando nessa equação, vocês vão ver aqui, ó, 200 vezes 1/56 vezes 16,36 de exemplo, vezes 40, que é a extensão do cabo, dividido por 4 vezes 220. A seção do condutor tem que ser maior ou igual a 2,66. Por isso que eu não usei 2,5 nesse caso aqui e nem nesse caso. Eu tive que optar pela seção do condutor maior, que é a seção pela queda de tensão. Então, eu vou ter que usar aqui condutores com seção maior do que 2,5 milímetros e maior do que 2,66. Obviamente, estarei utilizando condutores de 4 milímetros. Bom, para outro caso, de 2,5 ele atende, né? Atende pelo método de condução e o método de queda de tensão. Vocês podem observar aqui. O cabo também do chuveiro, qual é? É um cabo de 6 milímetros, porque a corrente 29,55. 6 milímetros suporta 34, olha aqui, ó, 34. Fase neutra, então 2 condutores carregados. E vamos calcular pela queda de tensão. Admitindo essa queda de tensão, né, de 40, vai me dar aqui 4,79. Então, 6 milímetros está ok. Então, eu tenho que pegar sempre a seção maior. Se a seção maior é pelo método de capacidade de condução, eu utilizo. Se a seção é maior pela queda de tensão, a queda de tensão vai atender a queda de tensão aqui, nesse caso, atende os dois métodos aqui. Ok, pessoal? Bom, agora sim,
nós já temos os condutores. Podem vocês observar quais a seção dos condutores aqui. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão observar o seguinte, que eu utilizei condutores de 1,5, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, e aqui tinha que ser maior do que 2,5, o ponto acima de maior do que 2,5, 4 milímetros. 4 milímetros, 2,5, 6 e 6. Ok? Aqui mostrando aquela equação que eu calculei para vocês, que é que a seção do condutor para queda de tensão tem que ser maior ou igual a 200 vezes ρ, vezes a corrente de projeto, vezes a distância, dividido por ΔV, que é a queda de tensão, vezes a tensão de fase, que é 220, lá como vocês viram anteriormente. Agora eu vou escolher os disjuntores. Para escolher os disjuntores, eu tenho que seguir essa equação, corrente de projeto. Vamos para o primeiro caso aqui, ó. Corrente de projeto tem que ser menor ou igual. Então, qual é a corrente de projeto? 402. Tem que ser menor ou igual a IN, que é a corrente nominal de disjuntor, menor ou igual a IZ. Quanto é que vale IZ? O condutor é de 1,5, o IZ vale 14,5. Então, que disjuntor que eu tenho que escolher? Um disjuntor que está entre 4 e 14,5. Utilizei um disjuntor de 10. Então, todo circuito de iluminação, vou com o disjuntor de 10. Um exemplo aqui, olha. Esse 16,36, que é esse circuito 7 aqui, só para exemplificar. 16,36 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 26. Por que 26? Porque ele é um circuito de 4 milímetros. Se ele é de 4 milímetros, olha aqui a seção 4 milímetros. Suporta quanto de corrente? 4 milímetros vai suportar 26 amperes. 26. Então, tem que ser entre 16 e 26. Qual o disjuntor que eu escolhi? Escolhi um disjuntor de 20 amperes. Então, os fios de 4 milímetros eu escolhi para disjuntores de 20 amperes. E esse outro disjuntor do ar-condicionado, 15 amperes. Disjuntor de chuveiro está aqui, ó. Tem que ser menor ou igual a 29,55, menor ou igual a 34. Escolhi um disjuntor de 30 amperes. Dessa forma, especificamos adequadamente os condutores e adequadamente os disjuntores. Agora, nós vamos fazer um outro cálculo, que é o cálculo do circuito de entrada geral, né? Um disjuntor geral que vai, né? Vamos dizer assim, um disjuntor geral que vai ter um barramento que alimenta, esse disjuntor geral liga no barramento que alimenta todos os circuitos terminais. Para isso, é importante levar em conta a demanda. Se vocês observarem essa tabela oferece o fator de demanda para chuveiros. Por exemplo, essa tabela foi extraída, né, da SEB. Se vocês observarem, eu tenho quantos chuveiros? Eu tenho 2 chuveiros. Qual é o fator de demanda? 0,68. E tem essa outra tabela que ela me dá o fator de demanda da potência de iluminação mais TUG. Então, eu tenho essa tabela que me mostra os fatores de demanda. Para a iluminação, quanto que eu tinha? 1.480 mais 5.360, que isso é a carga que eu tenho. Então, dá 6.840. Para 6.840, quanto que é o meu fator de demanda? 0,4 por essa tabela. Chuveiros, eu tenho 2. Qual é o fator de demanda? 0,68. Ar-condicionado, essa tabelinha aqui de cima, de 1 a 10 ar-condicionado. Para residência, o fator de demanda é considerado a unidade 1. Então, eu posso calcular a minha potência total. Vai ser 0,4 vezes 6.840 mais 0,68 vezes 6.500 mais 6.500, são 2 chuveiros, mais 3.600 mais 1.600 de ar-condicionado vezes 1. Essa potência total, levando em conta a demanda, é 16.766. Essa é a demanda em quilowatts. Agora, qual vai ser a minha demanda total encadeada a essa residência? Repetindo aqui as informações, nós vamos para uma residência, a gente considera
um fator de potência, podemos considerar 0,95, e com esse fator de potência 0,95 eu consigo calcular a minha potência aparente total. Então a potência total deu 16.766 watts. Vamos considerar fator de potência 0,95, né? Qual que vai ser a minha potência aparente total? É a potência total dividido por 0,95. Qual é o S que eu vou encontrar, que é a minha potência aparente? Que eu vou calcular o meu disjuntor geral. É 17.658,95 VA. Como a minha alimentação ela é trifásica, então S é raiz de 3VI. O I que eu quero encontrar é S dividido por raiz de 3 vezes V, onde V é 380 em Brasília. Logo, eu tenho 17.658,95 dividido por raiz de 3 vezes 380. Isso vai me dar uma corrente geral de entrada, disjuntor geral de corrente, igual a 26,9 amperes. Para Brasília, seria instalado um sistema trifásico, como nós já tínhamos visto, sistema trifásico de 32 amperes. Então, você liga no quadro geral de entrada, no QD de distribuição da sua casa, um disjuntor de 32 amperes, né? E os condutores aqui são condutores de 6 milímetros quadrados. Dessa forma, a gente termina essa parte 1. A parte 2 eu vou mostrar a distribuição e o desenho nesse novo projeto elétrico. Um abraço a todos e espero que tenham entendido essa metodologia de projeto.